Prezadas alunas, prezados alunos, vamos falar um pouco sobre o COFIFOMOB. O que significa para vocês que não são da área jurídica o COFIFOMOB? Nós vamos explorar esse tema essencial para a administração pública e que tem impacto no nosso dia a dia. Como eu já falei em alguns exemplos de aulas, o sinal vermelho é um mandamento do Estado dizendo que não passe. Se você passar, você vai ser multado. Então é um exemplo de ato administrativo no nosso dia a dia. Os elementos do ato administrativo e sua aplicação prática, elas são importantes demais para a sua prova na faculdade ou para o concurso. Os atos administrativos, eles são fundamentais para o funcionamento do Estado, pois formalizam decisões que afetam diretamente o cidadão. Vamos desvendar os principais elementos e ilustrar cada um com exemplos claros nesse momento, nesse vídeo, ok? Para começar, o primeiro deles é o COFIFOMOB, né? O CO de competente, é o sujeito competente, ou seja, trata-se de uma autoridade ou órgão que possui a legitimidade para praticar o ato. Por exemplo, somente um prefeito tem competência para sancionar leis municipais. Quando um órgão inadequado ou incompetente tenta emitir um ato ou assina esse ato, ele pode ser considerado nulo, ele está eivado de vício de nulidade. Ele tem que ser retirado do ordenamento jurídico, do mundo jurídico, esse ato. Depois a gente vai ver sobre roupagem jurídica, ok? O segundo elemento é a forma, que é o modo pelo qual o ato se manifesta. A forma, geralmente, ela é escrita. Nosso direito é positivado, é escrito, como um decreto ou uma portaria. Imagine uma licença para construir. Ela precisa ser documentada e respeitar os procedimentos legais para ter validade jurídica, gente. O terceiro elemento é o motivo, que são as razões de fato e de direito que justificam a prática do ato. Por exemplo, uma prefeitura ela pode justificar a desapropriação de um terreno, como eu já disse em outras aulas, para construir um colégio, um hospital, e acontecer a predestinação lícita ou ilícita, que é o exemplo de se tornar um lixão, uma área que seria para um colégio ou para um hospital. Mas se essa mudança ocorrer de um colégio para um hospital, de um hospital para um colégio, ok. Não há uma falha. Isso pode ser acatado, aceito sim, pelo poder público, pelo cidadão que paga os impostos, não é mesmo? Então, para construir a escola, como eu estava dizendo, com base na necessidade pública, no interesse social, ok. O hospital, ok. Em seguida, temos o outro elemento do ato administrativo, que é a finalidade. Olha, o COFIFOMOB, FI de finalidade, que é o objetivo que o ato busca alcançar. Ou seja, todo ato administrativo deve visar o interesse público. Um exemplo é a regulamentação de trânsito, que eu falei no início do vídeo, que visa a segurança e fluidez, placas, sinalização de solo, aquela tinta alquídica, que é uma tinta para resistir, né, ao sol e à chuva. Na faixa de segurança é branca, na faixa contínua ou na tracejada é amarela, né, no asfalto. Aquilo é o Estado se manifestando. Se você desobedecer, você vai pagar multa. Então essa segurança e fluidez nas vias para todos os cidadãos é garantida pela sinalização. Também iluminação dos faróis ou das sinaleiras, depende de qual estado você está assistindo esse vídeo. E por último, mas não menos importante, o objeto, COFIFOMOB, de objeto, que é o efeito jurídico produzido pelo ato. Se falarmos de uma concessão de alvará, por exemplo, para a pessoa vender um produto ou licença para uma banca de jornais, o objeto é precisamente a autorização que foi concedida ao solicitante, que foi conferida para exercer determinada atividade. Se essa pessoa mudar essa atividade, ela vai perder esse alvará, essa licença. Então isso pode ser sim revogado. E então é importante que vocês analisem, memorizem. A utilização da mnemotécnica é fundamental para a gente poder dominar. E com esses exemplos práticos, nós podemos ver como os elementos do ato administrativo, eles não apenas garantem a legalidade e a legitimidade das ações governamentais, mas também promovem a transparência e a eficiência no serviço público. A eficiência nos remete à Emenda Constitucional 19 de 98, que colocou no LIMPE, lembra da vassoura, dos outros vídeos que eu fiz? Vamos ver lá quem não viu, por favor. A legalidade, que está lá no LIMPE, a impessoalidade, a publicidade, que é no Diário Oficial, e a eficiência, que é para combater aquele velho hábito de deixar o paletó na cadeira e sair a passear, que o funcionário público fazia e não tinha que ter produtividade. Então isso também é assunto de prova na faculdade e no concurso, sim.
Então a questão da eficiência do serviço público a gente já falou. E ao entendermos e vigiarmos a correta aplicação desses elementos, nós contribuímos como cidadãos, como fiscais da lei, para um Estado mais justo e democrático. Então é importante sim, não esqueçam que nas provas geralmente tem a inversão do poder-dever. O cidadão comum, ele pode prender alguém cometendo um ato ilícito ou sendo omisso. Já o policial não, ele tem o dever, e não é o pode, ele deve. É a obrigação dele. Aí tem o estado de risco, né, estado de garantia, né, o estado do cidadão que está correndo risco, né, o garantidor, tem limites para isso também. Tem recentemente o caso de um bombeiro que pulou na água arriscando a vida e salvou uma senhora, uma moça. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, que é o Erdoli es fraco, que é uma outra mnemotécnica que eu vou ensinar para vocês. Erdoli é de erro, dolo, es fraco é de estado de perigo, o fra é de fraude e o fraco, o co é de coação. Vejam que interessante, a gente vai ver isso no Código Civil, nos artigos 186 combinado com o artigo 927. Gente, é muito assunto, vamos diminuir o vídeo aqui, eu vou colocar com calma esse exemplo do Erdoli es fraco, não se preocupem, vai ficar bem claro. Um abraço, fiquem com Deus, muita saúde e não se esqueçam, quem planta colhe. Vamos estudar sábados, domingos e feriados, ok? Um abraço.